Bom dia aos irmãos, novamente, aqueles que eu não cumprimentei, cumprimento agora, saudando-vos na paz do Senhor. Deus possa abençoar cada um de nós que nos encontramos aqui para falar dele. Não há outro motivo, irmãos, pela qual os seus filhos se encontram reunidos neste local que não seja para louvar o nome do Criador, para louvar Jesus Cristo, para exaltar o Santo Espírito, para exaltar o Deus eterno, Rei dos céus, da terra e do mundo. Nesta manhã, a nossa mensagem para nós aqui, os nossos irmãos em Silvânia, é a mensagem que fala da obra do Espírito Santo. Talvez não seja tão pregado, meus irmãos, pela própria exigência do conteúdo, mas não há dificuldade quando se trata de Deus, não há complexidade quando se fala em amor. Não há dificuldade quando se fala dele, o Santo Espírito. Nessa mensagem nossa desta manhã, a palavra de Deus vai nos mostrar o poder e a obra maravilhosa do Santo Espírito, que nós aqui acabamos de cantar, o que nos faz sentir os cabelinhos do corpo se arrepiar quando ouvimos uma mensagem divina, quando ouvimos uma mensagem que toca o nosso coração. E é interessante que o inimigo, meus irmãos, ele não está para brincadeira, como eu sempre comento. Nós tiramos férias do trabalho, muitas das vezes tiramos férias do quarteto, a igreja tira férias talvez de um trabalho missionário, mas como o pastor Fairaba, nós alguns aqui que tiveram o prazer de conhecer o pastor Fairaba, foi o primeiro tenor do quarteto Arautos do Rei, o quarteto da Voz da Profecia, e ele então pregando já velhinho, já aposentado no Canadá, ele morava no Canadá, veio para cá no Brasil, e aí no colégio Arsenhaí, ele pregando, ele diz, com todos os seus sotaques, sabe por quê, irmãos, eu não me aposento? Porque o diabo não se aposenta. E enquanto o diabo não se aposenta, eu também não me aposento. Nós não podemos, meus irmãos, nos aposentar. Precisamos pregar. Porque ele não está de brincadeira, e ele não está de brincadeira tanto que ele não afetaria outro ser a não ser a pessoa do Espírito Santo, para vir com teorias, meus irmãos, teorias horríveis, blasfêmias, contra este ser que sempre agiu em todas as oportunidades da existência dos seres humanos, como sempre agiu por todo o vasto universo incontável das criaturas e das criações de Deus. Antes de sua ascensão ao céu, Cristo então nos prometeu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 1, capítulo 1, no versículo 8. O que foi que Jesus Cristo prometeu para mim e para você? Qual foi a promessa de Jesus? Atos 1. Eu queria a participação da igreja, Quem encontrou pode ler para nós. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sendo-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Obrigado, Ricardo. E lá em Atos 2 se cumpriu, meus irmãos, com a ocasião de quê? Do Pentecoste, o quinto dia, o quinto 50º dia após a Páscoa. E aqui não foi eu quem disse, como também o pastor Fairaba, sempre comentava no seu sermão. Não é eu que estou falando, mas a Bíblia está falando. E aqui ele disse que enviaria então para nós, e aqui recebia então no capítulo 1, versículo 8, que recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Na minha Bíblia, o Espírito Santo aqui está começando com a letra maiúscula. E todos nós que estudamos o português, eu não sou comunista, mas eu sei que o nome próprio ele começa com letra maiúscula. O nome próprio começa com letra maiúscula. O Espírito Santo de Deus, que não é apenas uma força de Deus, mas que é Deus, meus irmãos. Que nunca ninguém vinha com essa teoria horrível e cruel, dizendo que ele não é Deus, porque ele é. De outro contrário, ele não teria aqui o seu nome especificado como próprio, o Espírito Santo de Deus. Eu vos enviarei. E ele desceu ou não desceu na ocasião do Pentecoste? E aqui nós vamos estudar mais, meus irmãos, sobre ele, sobre o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. De outra forma, você especificaria o Espírito Santo. E aqui mostra várias ordenanças que ele, o Espírito Santo, deu aos seus filhos, também aos seus filhos. Em Atos 2, vamos abrir nossa Bíblia, em Atos 2, no capítulo 2, versículo 17 a 21. 2, 17 a 21. Quem encontrou pode ler para nós. Capítulo 2 de Atos, no versículo
17 ao 21. Obrigado, meu irmão. Então ele seria derramado, né? Nos últimos dias. Seria anunciado, né? Seria realmente ali o poder grandioso do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Então se estenderia, né? Aí também para os últimos dias da história. E nós estamos ou não estamos vivendo os últimos dias da história. Pelo tudo que nós podemos contemplar ao nosso redor, meus irmãos. Não tem como nos enganar. E talvez até alguns que vocês possam encontrar no decorrer da sua vida dizendo que isso aqui não existe, dizendo que isso aqui é mentira, são apenas palavras escritas por homens. Não tem como nós acreditar nessas pessoas, meus irmãos, porque esses homens há tantos anos atrás profetizaram de algo que está acontecendo em nossos tempos. O Espírito Santo precisa ser descido novamente em nós. Ele precisa ser derramado, ele está sendo derramado. Nós precisamos abrir os nossos corações a receber o poder dobrado do Espírito Santo, para receber a obra do Espírito Santo dentro de nós. A obra do Espírito Santo pode ser dividida em dois aspectos. A obra do Espírito Santo em chamar os pecadores ao arrependimento, né, diz respeito então à salvação. Porém, aparece também um outro aspecto da sua obra, que visa capacitar aqueles que já se submeteram ao seu chamado à salvação. Veja bem, ele toca o meu e o seu. Em determinado momento de nossa vida, fomos tocados, fomos comovidos pelo Espírito Santo para podermos falar, para podermos proclamar, para podermos aguardar a Jesus. Fomos tocados por esse poder, por essa força grandiosa deste Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Fomos tocados por Ele. E hoje estamos aqui. Mas existe um outro aspecto dele, que a palavra de Deus mostra, que Ele também capacita, que Ele decide, que Ele orienta, que Ele vai te oferecer um dom. O Ricardo um, para o irmão outro, para mim outro, porque isso é a perfeição de Deus. Nos completamos como um corpo, nos completamos em Jesus Cristo. Especificou isso quando ele citou um exemplo, né? Que a mão, o corpo precisa da mão, o corpo precisa do pé. A função que o pé faz, a mão não faz. A função que a mão faz, o pé não faz. Na casa de Deus, nós que aguardamos a volta de Jesus, meus irmãos, o Espírito Santo também nos dá essa orientação da obra que precisa ser feita. Uns para diácono, outros para quê? Mensageiros, outros para louvar, para cantar, mas todos ungidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos. E que nos mostra, né, então, a obra universal do Espírito Santo. É interessante, né, nesse sentido, porque o que mais pega para aqueles que acreditam na teoria, né, de que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é apenas uma força, eles analisam e dizem que ali no Apocalipse, quando descreve o trono do Cordeiro, o trono de Deus, eles alegam que por não haver um terceiro trono, então o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é apenas, né, uma força que não emana de Deus. Mas, meus irmãos, a obra que o Espírito Santo sempre realizou por todas as vastas, né, eternidade, toda a vasta eternidade de Deus, sempre foi especial, tratado em especial. Um trabalho divino, um trabalho magnífico de tocar corações, não só de seres humanos, mas tocar corações de seres criados por Deus. Um trabalho divino que esse ser opera. Eu e você não temos a capacidade, meus irmãos, de entender os mistérios de Deus. Mas nós aceitamos ou não aceitamos que o Deus se fez carne e habitou no meio de nós? Todos aqui aceitam. Todos aceitam que Jesus Cristo é Deus, porque João descreve, né? O verbo era carne, no princípio o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, mas o verbo, em determinado momento, se fez carne e habitou no meio de nós. Aquele verbo que se relatado em João é Jesus, não é verdade? Acreditamos nisso. Mas agora você, veja bem, é muito difícil também se vamos analisar, acreditar como Deus se faz homem. Mas são os mistérios e desígnios do amor, meus irmãos, de Deus, os propósitos de Deus para nós. Assim também o Espírito Santo. Porque o trabalho dele também sempre foi esse no céu, meus irmãos, o de tocar os corações, o de converter. Veja bem, vocês não sejam enganados. Se quebramos isso, meus irmãos, se deixamos de acreditar no Espírito Santo, nós quebramos o elo. Jesus Cristo é nosso advogado, intercessor junto a Deus, mas ele disse que se ele não fosse, o outro consolador não viria. Vamos abrir nossa Bíblia em João 14, 16.
Quem encontrou pode ler para nós. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Obrigado, Ricardo. Vos enviarei um outro Consolador. Nós todos aqui somos estudados, somos racionais, meus irmãos. Somos pessoas que entendem as coisas da vida. Se nós pegamos a palavra Consolador, e ela originalmente foi feita, no caso escrito no livro de Atos, no grego, para Paráclitos. A palavra Paráclitos significa aquele que está ao lado, Consolador. Se eu pego para vocês 2 microfones iguais, esse microfone está com o Ricardo e este microfone está comigo, e eu digo para o Ricardo: Ricardo, me dá um outro. São iguais ou não são iguais? São 2 chures, a cor igual, aqui a cabecinha redonda é igual, não é? Mas me dá o outro, Ricardo. O Ricardo vai me dar esse que está comigo, ele vai me dar o que está com ele. Se eu estou falando do outro, não é ele. Ele vai me dar o outro. Jesus Cristo diz então nessa expressão Paráclitos, o outro Consolador. Porque a hora que ele vier, ele vai alcançar todos. Porque eu, como um homem limitado, posso alcançar poucos aqui, 1.000, 2.000, 3.000, Jesus pregou para 3.000. Posso talvez alcançar uma cidade com 20.000. Mas poderia Jesus alcançar toda a vasta região da terra? Poderia Jesus alcançar todos os continentes da terra? Não. Apenas o outro Consolador. Esse que nos faz felizes, meus irmãos. Esse ser especial faz um trabalho tão na calada, E eu lembro sempre de uma líder que eu tinha lá em Séries, quando eu me batizei, e ela era líder jovem, mas era tão interessante o trabalho dessa mulher, que chama Cegília, meus irmãos. Ela fazia toda uma operação linda ali, seja o evento do Natal, seja o evento das mães. Ela punha os jovens para trabalhar, para fazer peças, para cantar, para dirigir várias coisas, mas ela nunca apareceu na frente. Ela nunca apareceu na frente. Vocês conhecem pessoas assim, que trabalham nos bastidores, mas que a coisa flui, que a coisa fica bonita, porque existem pessoas que trabalham por trás. O Espírito Santo, neste trabalho divino, de levar o Evangelho, de mostrar o amor deles, de pregar, de tocar, ele também exerce, meus irmãos, um trabalho que não é insignificante, pelo contrário, é grandioso, porque também trabalha com os bastidores, fazendo com que corações sinceros sejam tocados e arrependidos pela cruz do Calvário, pela vida dolorosa, aceitam o Cristo ressurreto e aceitam que Ele está ao destra de Deus, intercedendo por mim e por você, porque é o nosso advogado. A obra fundamental que Ele exerce no mundo. A missão individual do Espírito Santo no mundo é vividamente descrita nas palavras de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Então aquele que abrir vai fazer o quê? Ele vai entrar. Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus abriu, meus irmãos, preparou o terreno para o Espírito Santo, porque ele sabia que muitos endureceriam os seus corações a receber esta mensagem, não a minha, mas a que está no livro sagrado, a que fala do seu amor por nós. Ele diz então em Hebreus 3:15: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje o Espírito Santo, meus irmãos, toca o seu coração e o incomoda a se levantar e ali a ser tocado, e se sentir arrependido, realmente se ajoelhar na presença do Cristo ressurreto, meus irmãos, não endureçam os vossos corações. Permita que o Espírito Santo faça esse trabalho maravilhoso. Cristo afirmou que o Espírito Santo viria para convencer, João 16:8, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalho do Espírito Santo, meus irmãos. E Cristo também afirmou em João 16:4 também que o Espírito Santo viria para glorificar. E mais do que isso, o Espírito Santo é também um agente regenerador. Tito 3:5, que torna eficaz o sacrifício de Cristo na vida do crente. Veja bem como se completa, meus irmãos. Para se tornar eficaz o trabalho, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se faz necessário que o Espírito Santo toque os nossos corações e que eu e você permita que Ele entre, que Ele faça morada. Nós precisamos permitir, ao ouvir a voz de Deus, nós não podemos endurecer os nossos corações, mas precisamos aceitar pela fé a
grandeza deste Deus, misterioso, amoroso, mas fácil de se entender para aquilo que eu e você precisa para viver. Nós não precisamos de muitas coisas, meus irmãos, para viver feliz. Nós precisamos deste Deus dentro dos nossos corações. Nós precisamos da paz que somente Ele pode dar para nós. A sua obra em relação à verdade. João 16, 13. Vamos ler? João 16, 13. Então, pode ler. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Então, quando vier o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vai falar não assim, mas vai falar das coisas eternas, irmãos. Esta é uma obra de santificação pela qual o próprio Cristo orou em João 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui em João 16, 13, ele fala do Espírito da verdade. Então, quem é a verdade? É o Espírito Santo, Deus e Jesus. Eles são a verdade. O Espírito Santo é uma verdade, meus irmãos, concreta, abstrata. Ele é realmente um ser capaz de dar ordens e ordenanças como Cristo e como Deus, que não, jamais na nossa mente possamos pensar pelo contrário disso, meus irmãos. E o salmista também acrescenta, claro, todos conhecem, né? Salmo 119, o versículo 142, a tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é a própria verdade. A lei de Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, são a própria verdade para nós hoje. E nós precisamos, meus irmãos. O Espírito é chamado o Espírito da verdade, pois a sua obra é guiar os seguidores de Jesus a toda a verdade. Agora você imagina, se deixamos de acreditar no Espírito da verdade como um ser capaz de dar ordem, Deus, automaticamente nós perdemos, meus irmãos, o elo, automaticamente, né, na corrente que nos leva até os céus, nos faz seguros. Se perder o elo, nós caímos. Se o balanço ele perde um bom ali daquela corrente, aquela criança que está balançando, ela vai cair, seja qualquer um dos dois lados, porque ela vai inclinar. Se nós perdemos, meus irmãos, isso aqui, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, que guia os seguidores de Jesus a verdade, o Espírito Santo, é tudo que o diabo quer, meus irmãos. Aí está tudo concretizado, está tudo pronto, aí a sua obra está concluída, de engano, porque ele só há engano, ele é o pai da mentira, porque nele não há verdade, totalmente o oposto, né, do Espírito Santo, que é a verdade. O diabo é mentira, e ele precisa fazer algo para enganar. Ele precisa fazer algo para corromper os filhos de Deus. Ele precisa fazer algo para nos deixar. Será que é verdade mesmo esse negócio de Espírito Santo? Esse negócio de força. Meus irmãos, como eu falei a princípio, as coisas de Deus. Existe um livro, uma versículo na Bíblia, eu acho que Isaías que fala que passou uma tempestade, né, passou um redemoinho, passou ali vários, né, acontecimentos ali da natureza, barulhentos, mas a voz de Deus passou apenas numa brisa suave. Eu acho muito específico. A voz de Deus está numa brisa suave, suave. A palavra de Deus, meus irmãos, tem alguns livros que você e eu for ler, é complexo talvez para nós nos entendermos. Mas o que eu e você precisa saber é que Cristo te ama, que Cristo me ama, o Espírito Santo também ama você, me ama, e que Deus nos ama muito. O que eu e você precisa saber é que a verdade dele, que a sua lei é uma lei que ama, é uma lei de amor, que é para me proteger, para te proteger. E o sacrifício de Jesus, meus irmãos, não foi em vão na minha vida e na sua vida, porque o sacrifício de Jesus foi para nos dar a vida eterna, foi para este abismo terrível que eu e você talvez não fazemos ideia, o tamanho do abismo que ficou depois que eu e você pecamos, o arrombo que ficou, apenas a sua morte seria capaz de nos unir novamente ao amor de Deus. Por isso, todos os seres não criados, por isso a divindade se uniu, como sempre foram unidos, se uniram para nos resgatar, meus irmãos. E é tido, né, em toda a história cristã, como o plano da redenção. O plano de Deus para nos resgatar deste mundo. E o Espírito Santo faz essa obra linda, magnífica.
tão importante como o sacrifício de Jesus, tão importante como a dedicação de Deus ao seu Filho unigênito para sacrificar e morrer por nós. A sua obra não iniciou apenas na ocasião do Pentecoste. E aqui em Gênesis, nós estamos já com o horário avançado, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 12, ele diz isso: o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já estava aqui na terra. Inúmeras vezes ele é mencionado no Velho Testamento. Deus mesmo prometeu aos israelitas após o êxodo. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 5: o meu Espírito habitará no meio de vós. E ainda antes do Pentecoste, Cristo afirmou que o Espírito Santo já habitava nos seus discípulos, João 14:17, porque habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo, meus irmãos, sempre fez esse trabalho, como eu disse, nos bastidores, tocando os corações. O trabalho maravilhoso que o João Batista fez, porque o Espírito Santo estava iluminando ele, porque ele era uma pessoa que se deixou ser usada pelo Espírito Santo. E quando deixamos ser usados pelo Espírito Santo, meus irmãos, quando nós aceitamos os dons que Ele dá a cada um de nós, quando nós não encostamos nos dons, e guardamos eles ali debaixo do travesseiro, as coisas fluem, as coisas acontecem, porque nós deixamos ser usados, e nós estamos com os ouvidos sensíveis à doce e suave voz do Espírito Santo. O Espírito da verdade falando a nós. Quando permitimos que o Espírito da verdade fale a nós, todas as coisas amorosas, todos os espíritos, as coisas ruins, todos os sentimentos de dor, de tristeza, eles são lavados, eles são arrancados pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, meus irmãos, que faz que todos se preparem para sermos usados para levar e anunciar o Evangelho do Reino Eterno, de um Cristo ressurreto, que breve virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória, que todo olho verá. O Espírito Santo faz esse trabalho aqui, meus irmãos. Esta obra tão especial do Espírito Santo, uma capacitação especial do poder para testemunhar. Testemunhar, meus irmãos, realmente é uma palavra para mim magnífica, porque testemunhar eu preciso. Talvez o último lugar que eu e você precisa testemunhar de Deus é aonde? Aqui, na igreja. Está todo mundo testemunhando que ama a Deus, declarando em público que ama a Deus, cantando, louvando, orando. Mas o lugar que eu e você precisa testemunhar, que o Espírito Santo capacita cada um de vocês, cada um de eu, para testemunhar, é quando eu e você está dentro da nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, com as nossas esposas, nossos esposos, no nosso trabalho. Ali eu e você temos uma missão grandiosa. Ali eu e você, eu e vocês, nós temos um trabalho especial designado pelo Espírito Santo, meus irmãos, de testemunhar o cristianismo, de testemunhar o amor, de testemunhar realmente a nossa conversão, mostrar ao mundo que nós mudamos, porque o amor de Cristo nos traz a mudar, a transformar, e o Espírito Santo faz esse trabalho. Atos 1:8, recebereis virtudes do Espírito Santo, meus irmãos. Atos 1, capítulo 1, versículo 8, recebereis virtudes do Espírito Santo. E este texto declara que essa obra especial do Espírito Santo seria de natureza cristológica e evangelística. O Espírito Santo lhes concederia um poder especial para testemunhar de Cristo. Nós pregamos sempre cristão, meus irmãos. Então nós precisamos testemunhar de quem nós acreditamos que fez uma mudança especial na minha e na sua vida. Depois dessa mudança, meus irmãos, não tem como nós ficarmos calados. Depois do que Ele fez na minha vida. Mas eu sempre fui uma pessoa quieta, eu nunca fui pessoas para fazer, nunca fiz tanta coisa errada assim, não, me converti. Não. Mas o que importa, meus irmãos, realmente é essa mudança grandiosa, é a mudança de aceitar o sacrifício na cruz do Calvário. Não importa que para Deus um grande pecado, um pequeno pecado, o que importa para Deus é ver o Filho arrependido, é ver o Filho transformado pelo poder do Espírito da verdade. O que Deus quer é eu e você do lado dele. É o que Deus mais agrada, meus irmãos. É quando eu comentou sobre música aqui, antes que nós iniciarmos o hino. Sabe qual é o hino especial para Deus? Sabe qual é o hino mais especial para o Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? É a oração do redimido. Quando você coloca o joelho e presta sua oração e louvor ao Deus Criador,
reverencia Ele na sua grandeza. Este é um hino especial, vem dos lábios dos redimidos, quando o fraco pecador ergue a voz a dar louvor. Este é o hino que agrada a Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. É quando pessoas realmente, seres humanos que Ele ama, que Ele se entregou, reconhecem que não há outro igual a Ele, que precisam dele, porque querem vê-lo voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Nós precisamos, meus irmãos, testemunhar este Cristo Todo-Poderoso. Mas também temos os dons espirituais. Os dons, né? Aqui só uma pessoa, um amigo, que ele sempre pregava, falava assim, que talvez existam algumas pessoas que existem um dom, outros têm até mais de um dom, são mais privilegiados, né? Não são mais do que, né? Tem quem tem um ou dois ou três, né? Todos são usados por Deus nessa obra, mas ele sempre dizia, porque também baseado na palavra de Deus, não existe ninguém, não existe nenhum ser humano que não tenha um dom. Deus não deixaria nenhum dos seus filhos sentado em bancos sem dons. Cada um de nós temos um dom a ser executado na casa de Deus, a ser executado não só na casa de Deus, a ser executado nesta obra de levar o Evangelho, que foi a ordenança de Jesus, e de, portanto, fazer discípulos. Primeiro é fazer discípulos, batizando é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e levar esse Evangelho, proclamar esse Evangelho apenas para Israel, que Jesus disse, apenas para Silvânia, apenas para Vianópolis? Não. E de levar o Evangelho a todo mundo, meus irmãos. E nós temos essa missão, nós temos esse chamado, nós somos realmente abençoados com a honra, né, de termos os dons, cada um do seu tipo de dom especial que o Espírito Santo designou. 1 Coríntios, vamos ler? 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1. Quem comprou pode ler, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Ele disse aqui então, né? Então Paulo disse que acerca de dons espirituais, que não sejamos ignorantes. O que mais diz não? O apóstolo Paulo não disse que esses dons são concedidos sem motivo, mas visando um fim proveitoso. 1 Coríntios, vamos concluir 1 Coríntios 12, 7. Então, o que ele fala? 1 Coríntios 12, versículo 7. Dado a cada um para o que for útil. Não é dado, meus irmãos, aleatoriamente. Não é jogado, distribuído de qualquer jeito. Não, porque Deus conhece você. Deus me conhece, Ele sabe o que eu posso fazer. E Ele é dado a cada um conforme realmente o que for útil. Nós temos sempre um grande exemplo na Bíblia, meus irmãos. Tentou relutar um pouco quanto ao chamado, né? O dom que o Espírito Santo concedeu a ele, Moisés. Moisés, em determinado momento, que ele disse então para o Espírito Santo: eu sou o cara, quando chamado para liderar o povo, para o exílio, né? O libertador, para tirar o povo de Israel ali da opressão dos egípcios, ele então chega então ali a Deus mesmo e diz: Senhor, eu sou duro de língua, sou gago, não falo direito, sou vergonhoso. Não, pede meu irmão Arão, porque Arão fala bem, Arão é eloquente. Pede Arão, eu quero você. Foi ele ou não foi ele? E fez um bom trabalho ou não fez um bom trabalho? É um ditado que fala, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita isso. Ele capacita os que ele chama, os escolhidos, ele faz o trabalho que precisa ser feito. O que nós não podemos é recusar, meus irmãos, este dom que dá para nós. Este dom, a diversidade dos dons de Deus. A Bíblia afirma ainda que os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Os dons, né? E que esses dons são concedidos a cada um individualmente, segundo a paz do Espírito Santo, do jeito que ele agradar. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Portanto, não é o indivíduo que escolhe
escolhe os dons que deseja possuir, pois isto é obra do Espírito Santo. Ele sabe o que você pode fazer por ele. Ele sabe o que eu posso fazer por ele. O que nós não podemos, meus irmãos, o que nós não podemos, meus amigos, é recusar o chamado. E nós não podemos recusar este ser tão especial nas nossas vidas, esse ser tão carinhoso, esse ser de uma bondade tão grande, que nós não podemos é fechar as portas dos nossos corações para ele. E podemos nos fazer uma pergunta: mas como eu vou saber o que ele está me pedindo? Se nós endurecermos os nossos corações, e se nós abrirmos a porta dos nossos corações para que ele entre, eu e você, nós vamos saber o que ele está pedindo para nós. Nossos corações, nossos ouvidos vão estar sensíveis à mensagem do Deus de amor, porque os nossos corações vão estar entregues ao amor, vai estar entregue à pessoa de Jesus, vai estar entregue ao poder transformador do Espírito Santo, vai estar entregue nas mãos do Pai, o grande Criador. Em Mateus 25, 14, capítulo 25, de 14 a 30 versículo, lá tem aquela parábola tão conhecida de nós todos, que é a dos talentos, né? E veja bem, foi dado 3, 2, 1 ali, que ganhou menos, né? Escondeu, guardou, para não perder aquilo que ganhou. Mas vocês veem que deveria ser o contrário, talvez aquele que tivesse os mais bons, tivesse esse, talvez guardado 12 e usasse um, mas foi aquele que tem pouquinho, que quis parar, que não quis fazer nada. Não, eu vou guardar esse aqui porque depois eu posso perder esse talento. Veja bem, meus irmãos, seja um talento que você tenha, seja 2, seja 3, precisa ser usado e tem uma função muito especial na casa de Deus, tem uma função muito especial para Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos permitir que o Espírito da verdade entre dentro de nós, precisamos permitir que o amor de Deus nos transforme, nos faça pessoas transformadas, nos faça pessoas felizes, nos faça pessoas realmente